Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre as estruturas anexas da pele. E a primeira estrutura anexa que nós vamos estudar são as unhas. São estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhes confere dureza, que é a queratina. Então, nessa representação aqui nós temos aqui localizado a raiz da unha, que é onde ocorre o crescimento, né? As células vão proporcionando o crescimento da unha e a parte visível é o corpo da unha. Nós temos então aqui as estruturas anexas em outros animais. A pele, né, vai atuar no revestimento e proteção do corpo humano e outros animais. Ela pode produzir estruturas como garras, pelos, deixa eu ligar minha caneta, pronto. Vai produzir estruturas como garras, pelos, unhas, cascos, chifres, né? As garras são importantes na locomoção, na alimentação de mamíferos, protegendo a ponta dos dedos. As garras estão presentes em animais como os ursos, felinos, e são projeções da pele com queratina. E outra estrutura anexa importante são os pelos, que têm a função principal, né, a proteção. Os pelos são importantes também, que eles vão auxiliar na percepção de objetos que possam estar em contato com a pele e também ajudam a manter a temperatura do corpo, criando uma camada de ar entre a pele e o ambiente externo. Então essa camada de ar quente vai ficar próxima à pele ali, devido à presença dos pelos, vai preservar essa camada de ar quente próximo da pele. Então nós temos essa imagem aqui, a presença de pelos no corpo humano. Por exemplo, os pelos do nariz auxiliam a proteção do sistema respiratório e a entrada de partículas e micro-organismos que possam lhe causar danos. Os cabelos vão proteger a cabeça da exposição direta de raios solares. E os cílios e supercílios presentes próximos aos olhos protegem contra a entrada de partículas presentes no ar e da intensa claridade, e de materiais que possam escorrer pela testa, por exemplo, como o suor, né? Então os cílios vão proteger os nossos olhos. Lembrando que a presença de pelos são estruturas exclusivas de mamíferos. São formados por queratinas e células mortas e são muito importantes para a manutenção da temperatura do corpo, reduzindo assim a perda de calor para o ambiente. Além disso, esses pelos também podem contribuir para a defesa dos animais, como no caso do ouriço cacheiro. Em alguns animais também nós vamos ter a presença de vibrisas, como por exemplo no gato, né, e na lontra. Esses bigodes eles vão auxiliar os animais a perceber os obstáculos existentes no ambiente, principalmente os que vivem em tocas onde a luz é limitada ou ausente. Os pelos também, gente, pode contribuir para os mamíferos disfarçarem no meio ambiente, ou seja, se camuflarem. Por exemplo, em algumas regiões do planeta que permanecem congeladas parte do ano e em alguns meses a presença da vegetação fica invisível. A pelagem de alguns mamíferos que vivem nesses locais mudam conforme a estação, que auxiliam a se camuflar ao ambiente. Por exemplo, aqui está dizendo que, de acordo com a estação do ano, né, com a modificação da paisagem, por exemplo, a paisagem vai ficar totalmente coberta por gelo, ficar toda branca, ou nas estações de verão, onde o gelo se descongela e parte da vegetação começa a aparecer. A pelagem desses animais pode mudar de acordo com a estação. Tudo isso para permitir que o animal se camufle no ambiente onde ele se encontra. E a estrutura do pelo humano. Nós temos essa imagem aqui, uma representação do pelo humano, né? Por exemplo, na letra A nós temos a haste, que é a parte visível do pelo, formada por células mortas. Letra B, nós temos a raiz do pelo, que se encontra inserida na derme. E na letra C nós temos o bulbo, que é uma região alargada da base do pelo, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes e gás oxigênio para as células do pelo. No bulbo vão ocorrer divisões nas células que irão formar o pelo. Então aqui no bulbo existem células que vão estar se dividindo e assim produzindo o aumento do pelo, né, o tamanho do pelo. Em relação ao arrepio, nessa situação vai ocorrer a erição dos pelos presentes, vai ficar arrepiados, né, como todo mundo fala. Isso ocorre devido à ação de músculos eretores nos pelos. Ao se contraírem, esses músculos levantam os pelos pela pele, o que define a situação conhecida como arrepio.
Por exemplo, quando a gente sente frio, a gente geralmente fica arrepiado. É uma resposta do nosso corpo para conter a temperatura. Nós vimos anteriormente que o pelo ajuda a manter o ar quente próximo à pele. Então, os pelos ficando eriçados, a superfície de contato do pelo, vamos dizer assim, vai ficar maior. A zona que o pelo vai cobrir no nosso corpo vai ficar maior. Então, com isso, aumenta a questão da eficiência de manter a temperatura próxima da pele do ser humano. E falando sobre estruturas anexas, nós temos a presença das glândulas, que são importantíssimas também. Nós temos 3 tipos de glândulas. Lembrando que as glândulas são estruturas que vão secretar substâncias. Exemplo, glândulas exócrinas secretam substâncias para fora do organismo. Nós temos a glândula ceruminosa, localizada na região da orelha, que vão produzir o cerúmeo, a cera, que vai impedir que micro-organismos entrem no nosso ouvido. A glândula sebácea, que vai produzir o sebo, garantindo uma oleosidade na nossa pele, impedindo o ressecamento do pelo e da pele, mantendo sempre macia, e atua também como uma barreira contra a entrada de micro-organismos invasores. Temos a glândula sudorípara, que vai produzir o suor, e o suor vai estar agindo, diminuindo a temperatura corporal do nosso corpo, né? Quando uma pessoa soa, ela está eliminando calor na forma de vapor para a atmosfera, assim diminuindo a temperatura corporal. Então nós temos aqui a acne, que é um problema relacionado ao excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Ela ocorre em regiões do corpo com maior concentração dessas glândulas, como na face e no tronco. Geralmente, alterações hormonais que ocorrem na adolescência irão proporcionar com que mais sebo seja produzido além do normal. O sebo em excesso ele vai obstruir o local onde fica a glândula. Ele pode escurecer por causa do contato com o ar, formando assim o cravo. Como o sebo, gente, produz muitos nutrientes para determinadas bactérias, elas conseguem se reproduzir e surgem assim as inflamações conhecidas como as espinhas. Existem alguns alimentos, que vão agravar esse caso, mas eles não vão ser causadores das espinhas. Então, é recomendado que em algumas pessoas que notem que há um aumento de espinhas após o consumo de determinados alimentos, evitem esses alimentos, tais como chocolate, lipídio de origem vegetal, amendoim, leite e seus derivados. Tá joia? Então é esse o nosso conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida me procure e até a próxima aula.